Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Professor Simvaldo, Colégio Aliança. A aula de hoje é a aula do Smart Terceirão, aula 8, PA, soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA sempre vai nos lembrar aqui desse grande matemático, considerado o príncipe da matemática, que foi o Gauss. Vamos a uma situação para a gente entender a ideia daquilo que vai ser cobrado de vocês nos vestibulares, nas avaliações, nos concursos que vocês vão fazer. Então, vocês têm aí no slide um triângulo composto por vários círculos, e a questão é quantos círculos existem nesta figura, nesse triângulo de círculos. Então, é só contar, né, pessoal? Então, nós vamos contar, podemos separar em camadas, podemos contar pela própria experiência, parecem pinos de boliche, né? Pinos de boliche. No jogo de boliche, quantos pinos são? 9. Será que são 9? Vamos contar ali quantos pinos nós temos. Então, nós temos de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. De cima para baixo, a primeira camada tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na última camada, na mais de baixo, tem 4. Então, nós temos na primeira camada 1, na segunda camada tem 2, então são 3 pinos. Na terceira camada tem 3, então 3 mais 3 são 6 pinos. Na última camada tem 4, tem 4 pinos, isso dá um total de 10. Pinos são de boliche, nós temos apenas círculos no desenho, mas é que é uma representação similar. Então são 10, pessoal. Uma formação tradicional, se fossem os pinos de boliche, nós teríamos 10 pinos. São 9? Não, 9 é uma formação que nós temos aqui na nossa região de Guarapuava, que é no bolão. O bolão é um pouquinho diferente, são 9 pinos, mas é uma formação um pouco diferente. Então, nesse tipo de formação, contando, nós temos 10 pinos. Podemos contar um por um, para chegar nos 10 pinos. Então, vamos ver uma próxima situação. Mais uma camada, mais uma, 1, 2, 3, 4, 5. 5 camadas. Então, tem uma camada a mais. Então, temos essas mesmas camadas, 1, mais 2, mais 3, mais 4. Na próxima camada tem, então, na próxima camada tem 5 círculos. Então, nós já tínhamos 10, 10 mais 5, agora são 15. Então, continuamos com essa opção de somando camada por camada, dá para somar ao contrário. Então, na camada de baixo tem 4, daí mais 3, mais 2, mais 1. 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Depende da perspectiva. E se aumentar o número de camadas? Então, agora nós temos, eram 4, 5, deveria ser 6, não pulou para 7. Não temos uma sequência lógica. Temos 7 camadas. O que acontece com 7 camadas? Então, tranquilo, a mesma coisa. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que são 15. Na próxima camada, na penúltima, nós vamos ter 6, mais uma camada com 7. Então, isso vai dar 15, mais 6, mais 7. Então, 15 mais 6, 21, mais 7, 28. Ou 15 mais 13, 28. E até aí tudo bem. Tranquilamente a gente pode continuar contando, somando. Mas vamos ver a situação que se segue. E se fossem 100 camadas? Como nós vamos somar se tivermos 100 camadas? Percebam que dá para continuar do mesmo jeito. Podemos continuar contando. A próxima camada não aparece no desenho, nós temos ali reticências, mas na próxima camada, pela lógica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a próxima vai ter 8. Aí 9, 10, até quando, pessoal? Nós vamos ter 1, 2, 3 círculos, 4 círculos. Não é necessário ter todo o desenho para entender que lá no final nós vamos ter uma camada, 1 círculo, 2 camadas, 2 círculos, 3 círculos, 4, 90 camadas, 90 círculos, 99 camadas, 99 círculos. Na 100ª camada, 100 círculos. E agora? O que fazer? Continuar contando um por um ou somando as camadas, vai dar certo. O problema é que vai gastar um tempo e esse tempo nós muitas vezes não temos.
E a ideia não é por aí. Existem outras maneiras de fazer, pessoal? Existem, né? Podemos pensar que Gauss fez isso. Gauss fez isso quando estava lá, igual vocês, na terceira série. Né? Isso é um exercício para revisão do SMART, né? Nós temos isso na terceira série. É um conteúdo que regularmente é estudado no começo da segunda ou no final da primeira série, né, do ensino médio. E Gauss estava na terceira série, mais ou menos. Né? Reza a lenda que ele estava na terceira série do primário, quando ele fez isso. Né? Gauss entrou para a escola como todos nós, aos 7 anos, né? Mas Gauss descobriu isso quando ele tinha 9 para 10 anos. Né? Como, pessoal? Tem várias maneiras que a gente pode pensar. Alguns dizem que o diretor pediu para que se fizesse uma soma, o professor precisou sair da sala, algum motivo aconteceu, os alunos estavam muito conturbados, o professor resolveu dar uma atividade para tomar o tempo dos alunos, então o professor pediu para que eles fizessem essa soma. Tá? Então, some para mim os naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até onde, professor? Até chegar no 100, 98, 99, 100. Né? Há quem diga que isso foi um castigo para o Gauss. Né? Há quem diga que o diretor pediu para a turma inteira. Né? Então, o professor precisa sair da sala, vocês vão aí fazendo essa continha, e isso deveria tomar, para as crianças lá de 9, 10 anos, deveria tomar uns 20 minutos, mais ou menos. Né? E não é que, para surpresa de todos, Gauss, rapidamente, em questão de minutos, achou a resposta. Professor, isto aqui vai dar 5.050. Mágica? Gauss era mágico? Gauss era adivinho? Né? Ele não estava no ensino médio. Né? Como que ele descobriu essa resposta? Né? Existem algumas perspectivas de como foi o pensamento de Gauss. Né? Uma das mais práticas é algo que nós vimos na aula passada. Nós temos o vídeo gravado da aula passada, né? Que é a soma de 1 a 100, uma perspectiva de trás para frente. Né? Então, vamos pensar assim, Gauss era um menino, ele pensou, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, é fácil. 10 mais 5, 15, fácil, mas vai ficando cansativo, vai ficando demorado, os números vão ficando maiores. Que tal se eu somar de trás para frente? Né? Então, se eu somar ao contrário, começa grande, mas vai diminuindo, então vai ficando mais fácil de somar. Então, 100 mais 99, mais 98, mais, até chegar lá no final, mais 3, mais 2, chegando na última camada, 1. Tá? Realmente, vai ficando mais simples, porque os números vão diminuindo, então fica mais fácil somar. Mas a soma continua sendo grande, né? Temos 100 termos para somar. Né? O que Gauss percebeu foi isso aqui, ó. 1 é o primeiro, 100 é o primeiro de trás para frente, então é o último. 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 também dá 101. 3 mais 98, 101. Tá? Aí, até o final, ele vai ter uma porção de parcelas 101. Né? Se ele juntar tudo isso, ele vai somar o 1 com o 100, o 2 com o 99. Então, o 1 com o 100, o 2 com o 99, ele vai fazer a soma necessária. Tá? Com uma vantagem, que ele pode trocar essa soma. Já que nós temos uma soma de elementos repetidos, isso se transforma numa multiplicação. Né? Quantos 101 nós vamos encontrar nesta soma? Quantos 101 aparecem aqui? Né? Então, como aqui do 1 até o 100 são 100 termos, nós vamos ter para cada um deles um 101. Então, o nosso número de termos aqui é 100. Né? Então, Gauss imaginou que teríamos 100 vezes o 101. Só que nesse 100 vezes o 101, o 1 aparece 2 vezes, o 2 aparece 2 vezes, o 3 também aparece 2 vezes, o 4 vai aparecer 2 vezes, o 5 vai aparecer 2 vezes, o 6, todos vão aparecer 2 vezes.
Então, nós temos a soma duas vezes. Então, ele dividiu por 2. Então, 100 vezes 101 dividido por 2 dá 5.050, que nós chamamos a soma de Gauss. Né? A soma de Gauss é esta soma do 1 ao 100, né? Feita dessa forma, com essas parcelas todas iguais a 101. Tá? Então, vamos trazer isso para o nosso assunto, que é PA. Então, primeiro, pessoal, 1, 2, 3, 4, a pilha de círculos, né, forma uma PA de razão 1, começando com 1. Né? Então, temos aqui a soma de 4 termos de uma PA, a soma de 5, a soma de 7, a soma de 100 termos de uma PA. Né? Nós já vimos, e isso se repete aqui, que a soma dos termos equidistantes sempre dá o mesmo resultado. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 1 mais 4 é 5, 2 mais 3 é 5 também, né? 3 mais 2 é 5 e 4 mais 1 é 5. Né? Aqui 5 mais 1 é 6, 4 mais 2 é 6, 3 mais 3 é 6. Né? 7 mais 1 é 8, 6 mais 2 é 8, 5 mais 3 é 8, 4 mais 4 é 8. Então, sempre, né, a soma dos termos equidistantes dá sempre, quando é uma PA, o mesmo resultado. 1 mais 100, 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101, que é a soma que o Gauss percebeu. Né? Então, sempre nós vamos ter essa soma. Então, somando isso, pessoal, né, se nós somarmos, né, todos os termos, são 100, basta para somar os 100, obter a soma do primeiro com o último, que é o centésimo termo. Né? Ou o segundo com o penúltimo, o 2 com 99, ou o terceiro com o antepenúltimo, já que todas as somas são iguais. Multiplicar pelo total de termos, se vai do 1 ao 100, são 100 termos, e lembrar que quando acontece isso, a gente somou toda a sequência duas vezes, então temos que dividir por 2. Né? Então nós temos aqui, trocando para somar qualquer quantidade de termos, a soma dos 100 ali está certo. Né? Vamos colocar aqui esses 4, ó. Vamos ver se funciona. A soma dos 4 termos vai ser o primeiro mais o quarto, vezes quantos termos são? De 1 até 4 são 4 termos, divididos por 2. Conferindo, a soma de 4 termos é igual ao primeiro, 1. Mais o último, 4. Quantos termos são? 4 termos. Divide por 2. Então, conferindo, a soma dos 4 termos, 1 mais 4, 5. 4 por 2, 2. 5 vezes 2, 10. Confere? Confere, pessoal. Isso significa que nós temos uma fórmula que nos permite calcular direto a soma sem precisar somar de 1 em 1. Né? Então, como fica esta fórmula? A soma para qualquer quantidade. Eu coloquei aqui no quadro para 4 e para 100. Né? Para qualquer quantidade, basta somar o primeiro com o último. O centésimo é o último, o quarto é o último termo. Então, com o último, o enésimo termo. Quantos termos são? Se vai até o termo n, são n termos. E dividir por 2. Tá? Então, essa é a soma, a forma para somar os termos de uma PA, somar n termos de uma PA. Tá? Tudo bem? Então, a sequência no próximo slide para vocês verem. Tá? Então, nós temos ali uma PA com primeiro, segundo, terceiro, o enésimo menos 1, antecessor, o n, o sucessor, o n mais 1, infinita, pode ser infinita ou finita, que dá para somar do mesmo jeito. Né? A gente soma até um determinado termo. Né? Então, nós podemos somar até o 10º, até o 4º, até o 5º, até o 7º, até o 20º, até o 1000º termo. Né? Então, a soma nos permite fazer sempre o cálculo até um termo qualquer que a gente defina lá adiante. Né? Então, a explanação ali de como se chega na fórmula, seguindo o roteiro do Gauss, né? Nós vamos somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, até chegar lá no último. Ou de trás para frente, o último, o penúltimo, o antepenúltimo, até chegar no primeiro. Né? Somando os dois, nós vamos ter aqui o dobro da soma. Tá? O dobro da soma, 2 vezes Sn, né? Que vai ser A1 mais AN, A2 mais AN menos 1. Então, o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo, o terceiro mais o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Né? Então,
Como o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo, o terceiro mais o antepenúltimo, a soma dos equidistantes sempre tem o mesmo resultado, aí nós vamos chegar nessa fórmula, né? O primeiro mais o último, ou o segundo mais o penúltimo, o terceiro, tanto faz, o terceiro mais o antepenúltimo, vezes n, como é duas vezes a soma, dividido por 2. Então, beleza, pessoal? Está aí a formulazinha, é só aprender a usá-la, né? Treinar o uso. Né? Para nós treinarmos o uso, vamos a um exercício, nós temos uma atividade a ser resolvida. Né? Então, vou limpar o quadro aqui para nós podermos resolver essa atividade. Né? Então, vamos lendo lá o exercício, pessoal. É um exercício de um fisioterapeuta, precisava recuperar um atleta lá que se lesionou, teve uma lesão, maratonista, e ele deu uma atividade para esse maratonista se recuperar lentamente. Então, vamos ao exercício. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, uma corridinha de 6 km. Nos próximos dias, nos dias que seguem, um acréscimo de 2 km a corrida de cada dia imediatamente anterior. Tá? Então, primeiro dia, 6. Segundo dia, acrescenta 2. 6 mais 2, 8. Terceiro dia, acrescenta 2. 8 mais 2, 10. Vamos registrar isso aqui. Ó, tá? Então, ele vai, no primeiro dia, correr 6 km. Tá? No dia seguinte, mais 2. Então, 8 km. No terceiro dia, mais 2. 10 km. E assim sucessivamente. Tá? O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 km. Então, ele vai até 6, 8, 10, 12, 14, 38, 40, 42. Quando chegar no 42, terminou a atividade programada para a sua recuperação. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, em quilômetros, corresponde a. Então, qual é o total percorrido pelo atleta, pessoal? É só somar. No primeiro dia, ele percorre 6. No segundo, 8. Então, em 2 dias, 6 mais 8, ele vai percorrer 14 quilômetros. Né? No terceiro dia, 10. Então, 6 mais 8, 14, mais 10, 24. Então, é o que nós acabamos de ver da soma, somando os círculos do triângulo. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos a soma. Notem, nós não sabemos quantos dias serão necessários. Né? Então, vou colocar n. A soma de n termos vai ser 6, mais 8, mais 10, mais reticências, mais 40, mais 42. Opções. A primeira seria completar. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 38, 40, 42, e completando as lacunas ali até ter todos os dias. Essa é uma opção. Né? E a outra opção é lembrar que isso é uma PA. É uma PA de razão 2. De 2 em 2, o aumento de cada novo dia de treinamento, né? Na distância a ser percorrida. Então, se é uma PA, a gente lembra do bom menino Gauss, né? O grande matemático Gauss, né? E basta lembrar que é só fazer o primeiro mais o último. Nós temos o primeiro, nós temos o último, aí temos um probleminha. Precisamos saber quantos termos, quantos dias vão ser o treinamento? Sobre 2. Dá para usar, pessoal? Então, 6 mais 8 mais 10 mais 2 mais 14, vai demorar, correndo o risco de cometer algum errinho na soma e não perceber, né? E assim é mais rápido, desde que a gente descubra quantos termos tem. Como nós vamos descobrir quantos termos tem? Vamos escrever todos e vamos contar. Mesmo que eu não vá somar, escrever todos e contar não é demorado. Afinal, é só até o 42 quilômetros. Né? Mas existe um jeito mais fácil, pessoal, que é fazer a relação usando o termo geral da PA, que nos diz que um termo qualquer, partindo do primeiro, então, para chegar de 1 até o enésimo, basta acrescentar quantas razões? Né? De 1 até 2, 2 menos 1, de 1 até 3, 3 menos 1, de 1 até n, n menos 1 vezes a razão. Então, nós queremos descobrir qual é a posição do 42, sabendo que o 6 está na primeira posição, primeiro dia de treinamento, a razão é 2. Então, o único elemento que nós não conhecemos aqui é o n. Ó.
Quem é o enésimo termo? O termo que nós queremos saber a posição, que é o 42. Quem é o primeiro? 6. A posição não sabemos, então deixamos o n menos 1. E a razão é? De 2 em 2, a razão é 2. Né? Aí resolve, fazemos aqui as transformações algébricas conforme vocês treinaram. Tá, uma opção bacana aqui, pessoal. 42 menos 6, passo o 2 dividindo ou distribui o 2 aqui. Né? Eu vou fazer assim, ó, como todos são pares, eu vou simplificar toda a nossa equação por 2. 42 por 2, 21. 6 por 2, 3. N menos 1 por 2, N menos 1. Como aqui é mais N mais menos. Fica menos mesmo. Né? 21 é igual a 3 menos 1, 2. Passa o 2 diminuindo, logo N vale 21 menos 2, 19. Então, são 19 dias de treinamento para que se atinja 42 quilômetros. 42 quilômetros, pessoal, que é o tamanho da maratona olímpica, né? Nós temos um pouquinho mais que 42 quilômetros, né? É a distância que é percorrida nas maratonas. Né? Pronto, pessoal. Já dá para usar a fórmula? A soma dos 19 termos? Né? Vamos ver. A soma dos 19 termos é o primeiro mais o último, que é o 19º, vezes o total de termos, 19, divide por 2. Agora é só substituir. A soma dos 19 dias do treinamento desse atleta vai ser o primeiro 6, mais o último 19º, 42, vezes 19, sobre 2. Né? Se o 19 fosse par, daria para simplificar pelo 2, né, pessoal? Então, a soma dos 19 dias de treinamento é igual a 6 mais 42, 48, vezes 19. A soma dos 19 termos é igual, multiplica 48 por 19, como vocês estão acostumados a multiplicar. Eu vou fazer 48, sobre 2, esqueci do 2, né? Vou dividir o 48 por 2 primeiro, vai dar 24 vezes 19. Né? Se quiser multiplicar primeiro e dividir depois, dá na mesma, pessoal. Multiplicação e divisão tem o mesmo grau de prioridade, obedece à mesma hierarquia, então dá para multiplicar antes, dividir depois. Eu prefiro dividir primeiro. 48 por 2 ou 19 por 2. Como 19 por 2 não é uma conta exata, 48 por 2, 24. 19 vezes 24. Né? Então faz essa multiplicação. Eu vou fazer 20 vezes o 24, que dá 480, e vou tirar o 24. Né? Porque eu fiz 20 vezes e é uma vez a menos. Né? 4 para 10, 6, vai 1, 3 para 8, 5. Então, resposta, lá no slide. Opa. Letra C, 456 quilômetros. Pessoal, eu brinquei aqui com a multiplicação, vocês podem fazer como vocês preferirem, né? 24 vezes 19, né? 19 vezes 24, precisa treinar, pessoal. Como nenhum concurso vestibular permite que a gente use máquina, calculadora, então vamos treinar, fazer as continhas manualmente e usar artifícios. Então eu usei um artifício aqui, multipliquei, em vez de 19, multipliquei por 20 e daí subtraí 1 para que fosse 19 vezes. Essa é a parte mais simples. Né? Joia, pessoal? Vou deixar para vocês mais um exercício no próximo slide. Né? Considere a sequência dos números binários. 101 mais 101, 01, 101. São números binários, código binário, 1, 0, 1, 0, 1. Tem, não tem? Sim, não. Então, para somar todos os algarismos dos 20 primeiros termos dessa sequência, então nós temos que somar todos os algarismos dos 20 primeiros termos dessa sequência. Como funciona isso, pessoal? Dá para vocês darem uma pausa no vídeo de vocês, tentarem resolver o exercício, depois a gente volta e resolve junto com vocês. Tá?
Pessoal, espero que tenham conseguido resolver, mas vai aqui a dica para quem não conseguiu achar nenhuma resposta. Né? Os termos são os binários 101, 101, 0101, na sequência 101, 0101, 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 01 e assim por diante. Tá? Pessoal, para somar todos os algarismos compostos, é somar 1 mais 0 mais 1, mais 1 mais 0 mais 1 mais 0 mais 1 mais 0 mais 1. Isso dá um certo trabalho, é uma soma fácil, mas demorada. Né? Daqui a pouco nem vai caber no caderno de vocês escrever todos os termos até o 20º. Então temos que criar uma lógica, criar um padrão. Né? Um padrão para que a gente possa fazer a soma sem cometer nenhum deslize, por mais simples que ela seja. Então qual seria o padrão, pessoal? A soma só dos algarismos do primeiro binário. Ó. Então eu tenho aqui 1 mais 0 mais 1, que é 2. Né? A soma dos algarismos do segundo binário. 1 mais 0 mais 1, mais 0, mais 1, mais 0, mais 1. O 0 é neutro na soma, então 1 mais 1, mais 1, mais 1. Isso dá 4. O próximo, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o próximo vai ser 6. E o próximo? Sem escrever. Precisa escrever o próximo para saber quantos algarismos 1 nós vamos ter no próximo binário, pessoal? Não. O próximo vai ser 8. O próximo vai ser esse binário aqui, mais um 0, 1, 0, 1. Então, o próximo vai ter mais 2 algarismos 1. Vai ser 8. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui a soma dos algarismos. O primeiro 2 mais o segundo 4 dá 6, mais o segundo 6. 6 mais 6 dá 12, mais o terceiro mais o quarto 8, 12 mais 8, 20, daí assim sucessivamente, o próximo é 10, 20 mais 10, 30. É uma soma parecida com as que nós fizemos já hoje. Né? É uma PA? 2 para 4, 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, é uma PA. É uma PA de razão 2. Então nós temos o primeiro 2, o segundo 4, o terceiro 6, o próximo 8, 10 reticências. Nós queremos chegar até o 20º. Então, para somar o que nós precisamos, usando a fórmula, pessoal, dá para continuar somando. 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16. A questão é o tempo e o risco de, num momento ou outro, cometer um deslize. E vai demorar para perceber que errou. Né? Um erro bobo, uma soma errada, pular algum, né? Esquecer de algum. Chega lá, mais 14, mais 16, mais 20, pulou 18. Né? Isso vai levar a um erro bobo que você não vai perceber. Vai perceber se não tiver alternativa na hora de responder. E vai que tem alternativa, você errou, pulou um número ali, e a alternativa que você encontrou existe. Né? Tudo isso pode levar a um erro no exercício, que é um exercício fácil. Então, o que nós precisamos para somar, pessoal? São 20 termos. Nós precisamos do primeiro com o 20º, vezes o total de termos, que é 20, para dividir por 2. Então, nós temos o primeiro, mas nós não temos o 20º. Sabemos que são 20. Então, parecido com o exercício anterior, nós não sabíamos quantos termos eram, agora nós não sabemos qual é o 20º termo. Então, vamos começar descobrindo qual é o 20º termo. O 20º termo é igual ao primeiro, mais de 1 até 20, 20 menos 1, 19 vezes a razão. Né? Ou o segundo mais 18 vezes a razão, ou o sexto mais 14 vezes a razão, e assim por diante. Né? Então, o 20º termo é igual. O primeiro, 2, mais 19 vezes a razão, que é 2 também, de 2 em 2. Né? Então, o 20º termo é igual, 19 vezes o 2, mais 1 vez o 2, 20 vezes o 2, o 20º termo é, ou 2 vezes 19, 38, mais 2, 40. O 20º termo é 40, então, pessoal, percebam que agora nós temos tudo que precisa, né? Tudo que nós precisamos para calcular a soma. Né? Precisamos do primeiro e do último, temos o primeiro, temos o último e sabemos quantos são. Então,
Substituindo, a soma dos 20 termos é igual, o primeiro, 2, o último, 40, total de termos, 20 dividido por 2. Né? A soma é igual, né? 2 mais 40, 42, 42 por 2 é 21, mas dá para dividir o 20 pelo 2, fica 10. A soma dos 20 termos é igual, 42 vezes 10, 420. Então, pessoal, pegando os 20 binários em sequência, nós vamos ter 420 números, algarismos 1, né, compondo os binários. Né?